Fala, gurizada, aqui quem fala é o Johnny. Hoje eu quero apresentar para vocês um personagem que eu venho criando há algum tempo para o meu próprio universo de histórias em quadrinhos. Um herói brasileiro, mais especificamente, um herói gaúcho. Um personagem que não tem super força, não solta raios pelas mãos e não nasceu em outro planeta. Ele é apenas um homem, que decidiu enfrentar aqueles que estão acima da lei. Esse é o Gralha Preta. Mas antes de existir o vigilante mascarado que protege Porto Alegre, existia um homem chamado Marcelo Dornelles. E essa é a história de como ele morreu, e de como nasceu uma lenda. Marcelo Dornelles tinha apenas 28 anos. Mas, apesar da pouca idade, já era considerado um dos melhores investigadores da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Especializado em homicídios, Marcelo possuía uma característica que o diferenciava dos outros policiais: ele nunca aceitava uma resposta fácil. Se alguma coisa não fazia sentido, ele continuava investigando. Se uma testemunha estava mentindo, ele descobria. Se uma prova parecia conveniente demais, ele desconfiava. E foi justamente essa obsessão pela verdade que colocou Marcelo em perigo. Durante uma investigação, ele começou a perceber que vários crimes aparentemente desconectados possuíam alguma coisa em comum. Empresários, políticos, policiais, criminosos, e até membros do judiciário. Todos pareciam estar ligados por uma organização que operava nas sombras. Uma organização conhecida como a Estância. Para Marcelo, aquilo inicialmente era apenas mais um caso. Mas quanto mais ele investigava, mais percebia que estava diante de algo muito maior. A Estância não era apenas uma organização criminosa. Ela era uma rede capaz de influenciar pessoas em praticamente todos os níveis de poder. E Marcelo estava começando a enxergar essa rede. O problema? A Estância também começou a enxergar Marcelo. A Estância sabia que não poderia simplesmente matar um policial. Um assassinato chamaria a atenção. Então eles escolheram uma estratégia muito mais cruel: destruir Marcelo. Primeiro, sua esposa foi assassinada. E depois veio o golpe final. As provas foram manipuladas. Testemunhas foram compradas. Documentos desapareceram. E tudo foi cuidadosamente organizado para fazer parecer que o próprio Marcelo era responsável pela morte. O investigador que passou anos colocando criminosos atrás das grades, agora era tratado como assassino. Seus colegas passaram a desconfiar dele. Sua carreira acabou. Sua reputação foi destruída. E a pessoa que ele mais amava estava morta. Marcelo percebeu que não tinha mais para onde voltar. Então desapareceu. Para a polícia. Para seus antigos colegas. Para o mundo. Marcelo Dornelles estava morto. Mas ele não estava. Ele estava apenas começando a sua verdadeira investigação. Durante meses, Marcelo continuou investigando escondido. Sem uniforme, sem distintivo, sem apoio da polícia. Ele precisava descobrir quem realmente estava por trás da morte de sua esposa. Foi durante essa investigação que ele conheceu um homem chamado Antônio Bandeira. Antônio era um empresário extremamente rico. Um homem velho, poderoso e aparentemente distante daquele mundo de violência. Mas Marcelo descobriu que Antônio também tinha seus próprios fantasmas. Décadas antes, a família Bandeira havia sido vítima de uma conspiração envolvendo homens poderosos. Antônio passou grande parte da vida tentando descobrir a verdade. E quando conheceu Marcelo, percebeu imediatamente algo familiar naquele homem. Os dois haviam perdido praticamente tudo. Os dois estavam atrás da mesma coisa. A verdade. Antônio decidiu ajudar Marcelo. Mas não apenas fornecendo dinheiro ou informações. Ele decidiu transformá-lo. Se vocês conhecem o Conde de Monte Cristo, provavelmente vão perceber uma inspiração aqui. Assim como o Abade Faria ajudou Edmond Dantes a se transformar em um homem capaz de enfrentar seus inimigos. Antônio Bandeira faria algo semelhante com Marcelo. Mas existe uma diferença importante. Antônio não queria simplesmente ensinar Marcelo a se vingar. Ele queria ensiná-lo a vencer. E durante anos, Marcelo começou a aprender. Investigação, estratégia, combate, tecnologia, finanças, política, manipulação, psicologia, e principalmente, paciência. Marcelo queria encontrar os responsáveis imediatamente. Antônio dizia para esperar. Marcelo queria atacar.
Antônio dizia para observar. Marcelo queria vingança. Antônio queria justiça. Em determinado momento, Marcelo pergunta: então o que eu faço? E Antônio responde: construa algo que eles não possam destruir. Essa frase muda tudo, porque Marcelo finalmente entende que não poderia derrotar a Estância sendo apenas um homem. Ele precisava se tornar algo maior. E é então que Antônio revela um segredo de sua família. A família Bandeira guardava há gerações documentos, objetos e histórias sobre um antigo vigilante que atuou no Rio Grande do Sul no século XIX. Seu nome era Gaúcho Negro, um homem que enfrentava criminosos e poderosos que acreditavam estar acima da lei. Sua identidade acabou perdida. Sua história virou lenda, mas sua família preservou seu legado. Antônio mostra a Marcelo os arquivos, as armas, os documentos, o símbolo. E Marcelo percebe que aquilo não era apenas uma coleção de objetos antigos. Era uma ideia. A ideia de que alguém precisa enfrentar aqueles que a própria lei não consegue alcançar. Marcelo não deveria simplesmente copiar o Gaúcho Negro. Ele deveria continuar aquilo que o antigo vigilante começou, mas de sua própria maneira. Antônio sabia que estava ficando sem tempo. Sua saúde estava cada vez mais frágil. E antes de morrer, ele tomou uma última decisão. Deixou toda a sua fortuna para Marcelo. Mas não apenas o dinheiro. A mansão, as empresas, os contatos, os arquivos, os equipamentos, e todo o conhecimento que a família Bandeira havia acumulado durante gerações. Marcelo finalmente possuía os recursos necessários para continuar sua guerra. Mas Antônio deixa uma última mensagem. E essa talvez seja a parte mais importante de toda a história. Ele diz: Marcelo Dornelles morreu quando tiraram tudo de você. Não tente trazê-lo de volta. Construa alguém novo. Antônio morre, e Marcelo entende exatamente o que precisa fazer. Marcelo Dornelles não pode voltar. A Estância conhece aquele nome. A polícia conhece aquele rosto. E oficialmente, ele está morto. Então ele assume uma nova identidade. Miguel Bandeira, um misterioso herdeiro da fortuna de Antônio Bandeira. Um homem rico que retorna para Porto Alegre. Para a sociedade, Miguel é apenas um empresário. Mas durante a noite, ele começa a investigar os crimes que a polícia não consegue resolver. No começo, ele utiliza um traje inspirado no antigo Gaúcho Negro. É uma homenagem, uma lembrança, um símbolo do legado que recebeu. Mas logo percebe uma coisa: ele não é o Gaúcho Negro. E não quer ser. Ele precisa criar sua própria identidade. Miguel começa a agir nas sombras. Ele invade esconderijos, investiga assassinatos, interroga criminosos, segue políticos corruptos, descobre esquemas de lavagem de dinheiro, e começa a desmontar pequenas partes da Estância. Mas existe uma coisa que chama a atenção. Depois de cada operação, uma pequena marca de uma gralha aparece. A imprensa começa a falar sobre ele. Alguns dizem que é um fantasma. Outros dizem que é um ex-policial. Alguns acreditam que seja apenas um criminoso mascarado. Até que um jornalista publica uma matéria. Quem é o vigilante da noite? Mas Miguel não quer aquele nome. Ele não quer ser chamado de Gaúcho Negro. Não quer ser chamado de fantasma. Ele quer um nome que represente aquilo que se tornou. Então ele abandona o antigo traje. Cria um novo uniforme, um novo símbolo, e uma nova identidade. Gralha Preta. Agora existe uma diferença fundamental entre Marcelo Dornelles e o Gralha Preta. Marcelo era um investigador. Miguel Bandeira é um homem que possui recursos praticamente ilimitados. Mas o Gralha Preta é uma ideia. Ele não está tentando apenas prender criminosos. Ele quer descobrir como o sistema funciona. Quem controla quem? Quem financia quem? Quem está por trás dos crimes? E, principalmente, quem está no topo da Estância? Porque Miguel sabe que prender um criminoso de rua não vai acabar com aquela organização. Ele precisa chegar até o topo. E para isso, vai precisar pensar como um investigador, agir como um vigilante, e lutar como um homem que não tem mais nada a perder. E existe uma coisa que eu considero muito importante nesse personagem. Porto Alegre não é apenas o cenário da história. É parte da identidade do Gralha Preta. Ele conhece suas ruas, seus bairros, seus prédios, seus problemas.
Ele conhece a cidade porque um dia foi um policial que trabalhou nela. Agora ele observa a mesma cidade de cima dos prédios. Debaixo da chuva, nas sombras. Enquanto as pessoas dormem, ele continua procurando respostas. Porque para ele, Porto Alegre é sua cidade. E ele jurou proteger aqueles que não podem se proteger. E talvez essa seja a parte mais interessante do personagem. O Gralha Preta não é um herói perfeito. Ele é um homem traumatizado. Um homem que perdeu a esposa. Perdeu a carreira. Perdeu o próprio nome. E passou anos sendo treinado para transformar sua dor em uma arma. Mas existe uma linha que ele se recusa a cruzar. Porque Marcelo Dornelles acreditava na justiça. E, mesmo depois de tudo, Miguel ainda acredita. Ele poderia simplesmente matar seus inimigos. Mas isso faria dele apenas mais um criminoso. Então ele escolhe outro caminho. Investigar, expor, destruir e, quando necessário, lutar. E é assim que nasce o Gralha Preta. Não através de um acidente. Não através de poderes. Não através de uma profecia. Mas através de uma escolha. Marcelo Dornelles morreu. Miguel Bandeira nasceu. E das sombras de Porto Alegre surgiu um novo vigilante. Um homem que observa. Um homem que investiga. Um homem que conhece a verdade. E que está disposto a fazer qualquer coisa para revelá-la. A Estância tirou tudo que ele tinha. Mas cometeu um erro. Eles deixaram Marcelo Dornelles vivo. E agora, eles vão descobrir que criaram o próprio inimigo. Porque nas noites de Porto Alegre, quando a polícia não consegue chegar, quando criminosos acreditam que estão seguros, e quando os poderosos pensam que ninguém está olhando, existe alguém observando das sombras. Uma figura usando uma máscara, uma capa negra, e o símbolo de uma ave no peito. Ele é a gralha que eles temem. Ele é o Gralha Preta. E essa é apenas a sua origem. E aí, gurizada, o que vocês acharam da origem do Gralha Preta? Eu quero muito continuar desenvolvendo esse personagem e esse universo de quadrinhos, então me conta aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver na próxima história. E se vocês curtem conteúdo sobre quadrinhos, Marvel, DC e personagens originais, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, e compartilha esse vídeo com aquele amigo que também gosta de histórias de super-heróis. Eu sou o Johnny, e nos vemos no próximo vídeo. Fui!